Boa tarde, vamos falar sobre leitura e o seu aprendizado da língua inglesa. Por que que ler livros é tão importante? Vou falar um pouco sobre os meus hábitos de leitura, algumas coisas que tenho aprendido. Eu adoro ler, sempre gostei de ler quando era criança. Acho que a primeira vez que eu fui numa biblioteca mesmo, de verdade, pra valer, que eu lembro, eu tinha uns 12 anos. E peguei tantos livros emprestados que eu chamei o meu primo para me ajudar a carregar esses livros de volta. Acho que era uma série de 60 livros chamado The Hardy Boys. Dois irmãos que eram tipo detetives amadores. Seu pai era detetive, então eles aprenderam a resolver casos com ele e depois acabaram, eles mesmos saíam e resolviam casos, crimes, mistérios, coisas assim, bem interessante. Então, como ensino inglês através do uso de histórias, mini stories, né? Escrevo bastante histórias, eu pensei no ano passado vou começar a escrever histórias mais compridas, mais complexas. E acabei escrevendo, acho que foram uns 13 livros e uns 10 histórias curtas. E os livros, eu falo livros, mas alguns eram mais compridos, alguns mais curtos. Um foi um livro grande, mas teve outros que eram tipo o que a gente chama de novelette, né? Um livreto pequeno. Enfim, então, como eu estou escrevendo muito, eu comecei a ler mais também, para ver o que nos livros eu gostava, o que me impactava, o que me tocava, me fazia sentir emoção. Enfim, eu comecei a ler mais e prestar atenção no que eu estava lendo para poder também escrever melhor. E acho que esse ano, a última vez que eu olhei no meu Kindle app, no Goodreads, porque lá ele mostra, cada vez que eu começo a ler um livro, ele marca lá para os meus amigos e pessoal da minha comunidade lá poderem acompanhar e ver os livros que estou lendo, e também quando eu termino de ler, marca lá como lido. Então automaticamente ele faz esse controle. Então a última vez que eu olhei lá, eu já li uns 58 livros esse ano. A maior parte era ficção, mas também, como tem acesso ao Kindle Unlimited, que é como Netflix dos livros, você paga uma taxa tipo $10 e você tem, acho que no Brasil é R$19, né? Então você paga uma taxa e tem acesso a milhões de livros, tipo Harry Potter, Hunger Games, livros assim, muitos livros de ficção e também não ficção. Então comecei a ler, baixar vários livros, negócios, finanças, saúde, desenvolvimento pessoal. E fui escolhendo os livros mais recomendados de cada categoria e comecei a ler um por um. Aí, eu vendo outras pessoas que leiam muito, eu descobri algumas coisas interessantes. Comecei a acompanhar um cara no YouTube que também leia muito. Ele começou um programa chamado Mentor Box, que é muito legal, também me inscrevi lá, porque são resumos dos livros, mas não somente um resumo de alguém falando sobre o que é o livro, é um resumo feito pelo próprio autor do livro. O próprio autor vai lá e grava, tira as lições mais importantes do livro. Inclusive o que eu assisti ontem foi feito por um brasileiro chamado Carlos Siqueira. É um empreendedor que hoje mora lá nos Estados Unidos, e o livro dele é chamado Working Like an Immigrant, Work Like an Immigrant, Trabalhe como um imigrante. Ele tira lá as lições de vida dele, como ele se tornou um empresário de sucesso e tal, e ele lá dando as lições dele. Acho que era uma série de 9 vídeos, bem interessante. Então esse cara que começou, um dos cofundadores do Mentor Box, o Tai Lopez, ele fala muito sobre livros. Ele também diz que lê um livro por dia. Ele foi inspirado no Bill Gates, no Warren Buffett. Warren Buffett, segundo ele, lê uns 2 livros por dia. O Bill Gates tira umas 6 semanas por ano para
tipo, fazer tipo um retiro somente para ler. Ele se afasta de todo mundo e passa 6 semanas lendo livros. E a dica dele é que você leia 5 livros ao mesmo tempo. Por que 5 livros? Porque se você lê um livro de início ao fim, você tem uma ideia rodando na sua cabeça. A ideia dele é que você lê um livro, começa a ler, vem uma ideia, aí você lê outro livro, pega outra ideia, vai juntando as ideias. Aí lê um terceiro livro, quarto, quinto, vai juntando as ideias que vão se tocando lá, e cada livro cada ideia vai gerando outras ideias, né? Então é tipo, vai migrando as ideias e você acaba gerando ideias novas. Mais ou menos a teoria dele. Eu achei bastante interessante, então comecei a juntar os livros que já estava lendo com outros livros que comecei a ler, junto com o que estava no Mentor Box. E tem sido bastante legal. Entra a questão do aprendizado de inglês, porque ler livros em inglês, principalmente para aumentar e melhorar o seu vocabulário, né? Porque você vai lendo, vendo como as palavras são utilizadas, são juntadas, as estruturas, o que significam. E através da leitura, independente do seu nível, a leitura é importante. Porque até eu, quando cheguei no nível avançado do português, já conseguia me expressar e falar em português, eu comecei a ler a revista Veja, né? Porque você começa a ler, você vê palavras, eu sublinhava as palavras que eu não conhecia, e aí eu ia lendo vários artigos, várias matérias da revista, e às vezes você vai revendo a mesma palavra em contextos diferentes, e através do contexto você acaba assimilando, compreendendo o significado daquela palavra. E aí quando eu voltava para os primeiros artigos e olhava novamente aquelas palavras, eu percebia que eu conhecia, já sabia o que significavam. Outras palavras, devido ao contexto, ou de não ter tanto contato com elas, eu percebi que ainda não sabia exatamente o que significava. Algumas, se eu ouvisse a palavra dentro do contexto, sabia do que se tratava. Tipo habeas corpus, né? Uma palavra que a gente não utiliza muito no dia a dia, mas de ouvir várias vezes eu comecei a entender o que era. Mas se não era muito claro, aí eu pegava o dicionário, pesquisava mais a fundo para entender o significado e saber como utilizá-la, e treinava e praticava. Enfim, então o que acontece? No livro que quando você começa a ler livros em inglês, aliás, deixa eu voltar um pouquinho. Quando um aluno começa a aprender inglês e está no início do seu aprendizado, cada 5 palavras que aprende é muita coisa, né? Mas quando o aluno chega no nível intermediário e aprende 1 ou 2 palavras, não parece ser muita coisa não. E o aluno acaba se sentindo que está estagnando. Aí chega um ponto que ele precisa desenvolver o seu vocabulário, mas não tem muito contato com o idioma o suficiente. Ele vai para aula, estuda um pouco, vê algumas palavras, mas percebe que não está atendendo sua necessidade. Então, nesse momento, pesquisa mostra, foi feita uma pesquisa bastante interessante que mostra que o aluno chega um momento que ele precisa passar daquela fase do iniciante para nível intermediário, e ele precisa ler para desenvolver esse vocabulário. Porque assim, aprender uma palavras novas é importante, tanto para entender o que você está ouvindo. Se alguém falar uma palavra que você não conhece, você não vai entender o que ela está dizendo, tanto para entender quanto para falar, para poder se expressar melhor. Para poder falar, você precisa também dominar aquelas palavras. Então é preciso estar sempre desenvolvendo o seu vocabulário. Então, o que acontece? Pela pesquisa, descobriram que as pessoas precisam aumentar o seu vocabulário para chegar no nível intermediário, mas como elas não têm o vocabulário ainda, a leitura se torna difícil. Então é uma barreira, um obstáculo que você, como aluno de inglês, precisa
trabalhar justamente para levar o seu inglês para o próximo nível. Então a leitura é uma ferramenta extremamente poderosa que pode te ajudar a superar essas barreiras e dificuldades que você está enfrentando. Então leia muito, né? Esse é o ponto principal desse vídeo de hoje. Leia bastante, leia vários livros, leia livros em inglês que você tenha o livro em português, porque aí você pode comparar o que está vendo em inglês com o que está dizendo em português, e aí você começa a compreender o texto. Então eu gosto muito de audiolivros, porque você tem o texto do livro, você tem o áudio para entender, mas não precisa ser audiolivros, pode ser podcast, pode ser a Bíblia, que você tem a Bíblia tipo no aplicativo do celular, como YouVersion, né? Tem uma tradução em inglês tipo a NVI, que em inglês é NIV, New International Version. Você pega a versão em português, que é bem parecido, e vai comparando as frases em inglês e português. Aí você tem também as mini histórias, alguns que já disponibilizamos aqui no site, temos outros também no nosso canal no YouTube. Enfim, especialmente para quem está começando, são textos pequenos, curtos, que facilitam o aprendizado. São as mesmas histórias que utilizo com os meus alunos. E aí você tem também outras ferramentas comuns, como música e filmes, né? Você tem a legenda em inglês e português, ou a letra da música em inglês e português, e pode ir ouvindo e trabalhando as suas habilidades. Então, a leitura é extremamente importante para desenvolver e aumentar o seu vocabulário. Recomendo que você comece a ler mais. Se já não está lendo, comece a ler. Se já leia, então leia mais. E deixe essas ideias fluir, não somente para aprender inglês, mas também para gerar outras ideias. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo do Kindle Unlimited, porque aí você pode acessar muitos livros por uma, tipo assim, uma taxa única. Acho que, se eu não me engano, aqui no Brasil é R$19, né? Então você acessa milhões de livros, pode ler esses livros em inglês e português, e procure lá Books with Narration, ou Read and Listen for Free, Read and Listen for Free, que aí você encontra os livros dentro do Kindle Unlimited, que também inclui os audiolivros. O audiolivro são na faixa de 10, 20, já vi quase $30 um audiolivro, né? E aí, por R$19, você consegue muitos audiolivros já de graça que estão inseridos nesse programa. Então é super legal. O livro que eu estou lendo atualmente, tem dois que estou lendo. Um chamado The Banished of Mirwood e o outro chamado The Naturalist. Então, Banished of Mirwood é sobre uma menina, princesa, que o pai dela expulsou ela do reino, e ela está sendo perseguida por pessoas que querem pegar ela pra tipo assim, conseguir tomar de conta do reino. O pai dela expulsou ela porque várias situações, né? Ela era a única filha dele, ele queria outro filho pra ser o próximo rei, e ela tava tipo empatando os planos dele, mais ou menos assim. E o Naturalist é legal, ele é sobre um cientista que está fazendo uma pesquisa, e ele é suspeito de crime, de ter matado uma mulher, colega dele, mas não foi ele. E aí depois sabem que não foi ele, mas pensam que foi um urso. E ele começa, com os programas que ele tem, as pesquisas que ele faz, a perceber que muitas pessoas que desapareceram e sumiram, não simplesmente desapareceram, não fugiram, mas que provavelmente foram mortos. E ele começa a ir atrás e descobrir os corpos, e aí a polícia começa a suspeitar novamente que foi ele que matou essas pessoas, e não acreditam que tem um assassino, né? Então é bastante interessante. Então esses são os dois livros de ficção que estou lendo esses dias. O livro que estou lendo de não ficção, ultimamente tenho lido do 1%, a regra do 1%, como já falei em outro vídeo, e esse Trabalhe como um Imigrante, do Carlos Siqueira, que é bem legal também. Ok, terminei esse ontem. Então, o próximo, eu acho que eu vou ler um chamado Barking Up the Wrong Tree. Tem vários que estou de olho. O Thrive, da Arianna Huffington, que também é outro
livro que eu quero ler e também tem no Mentor Box. Mas enfim, vou continuar lendo, te mantendo por dentro do que estou lendo. E se você quiser ler também, me acompanhar, tirar dúvidas, pode fazer perguntas. E também estou escrevendo algumas histórias, uma nova história aí que vou disponibilizar esses dias, até fazer um live para conversar, ver as palavras que você não conhece ainda e te ajudar a aprender essas palavras. So that's it, guys. Então por hoje, vamos encerrar por aqui. Tenha um bom dia. God bless. Y'all have a great day and bye-bye.